né? Tem que indicar A bagunça o áudio. Entendi, sem problema. Vamos começar. Olá, pensadores. São 6 dias do governo Bolsonaro e até agora a gente tem visto que ele está dando continuidade ao que o Michel Temer fez ao abraçar o plano de governo do PSDB lá depois da eleição de 2016. Até posso fazer um vídeo depois disso para explicar melhor para vocês, não tem problema. Mas o que tem chamado a atenção é o que os ministros têm dito e toda a reformulação ministerial que tem acontecido no governo. Tem gerado uma grande polêmica, né? Principalmente algumas pataquadas que eles têm dito, né? Como por exemplo, o aquecimento global não é uma prioridade, não é uma coisa importante no nosso governo. Ou, por exemplo, como menino veste azul e perna, né? Menino veste azul e menina veste rosa, né? Foi o do momento dessa semana. Agora menino pode ser príncipe, menina pode ser princesa, porque nunca deixou de ser antes. Vamos lá. E aí de repente algum mané pode dizer assim, mas ministro não faz porcaria nenhuma, então ministro não só obedece o presidente, quem manda mesmo é o presidente, etc. Opa, peraí, não é bem assim, para tudo. A gente tem que esclarecer. Você sabe o que o ministério e o ministro faz? Aí é que tá o detalhe. Para a gente começar a explicar isso tudo, a gente tem que entender como é que funciona o nosso sistema de governo. No Brasil, a gente é um país presidencialista. E é um país presidencialista que tem um presidencialismo de coalizão, que se fala. Esse presidencialismo de coalizão, ele funciona de que maneira? Você vai lá durante a eleição, como aconteceu ano passado, nas urnas vai votar no presidente. O presidente eleito, ele não consegue governar sozinho. Infelizmente e felizmente para a democracia. O que acontece? O presidente, como ele precisa de mais pessoas para votar as leis e ajudar a comandar e colocar em prática o seu projeto de governo, ele precisa se aliar a outros partidos. Por isso uma coalizão, uma junção de forças. E aí o que ele faz? Ele vai fechando acordo com outros partidos além do dele para montar a chapa de eleição e para depois da eleição conseguir abraçar mais gente para conseguir governar de uma maneira que ele ache melhor. E é por aí que funciona. Só que no Brasil a gente tem aquilo que se chama de 3 poderes. Teoria dos 3 poderes, escrita por um filósofo francês que se chama Montesquieu. Dá uma pesquisada aí, um cara muito importante. O que acontece? Esses 3 poderes eles funcionam para criar uma independência dentro do país e uma capacidade de governar para não ter muito poder na mão de uma pessoa só ou na mão de uma instância só. Como é que funciona? A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário para fazer com que o governo funcione direitinho. O executivo vai ser composto pelo presidente e por mais algumas pessoas, que eu vou explicar para vocês melhor. O legislativo são os deputados federais e os senadores. O judiciário é o nosso STF, todas as instâncias dos tribunais. No caso do STF, ele vai ver julgamentos, interpretações das leis, novas interpretações que possam acontecer, e também ele vai ver se tudo que foi votado, feito, decidido no país e julgado, se não fere a Constituição Nacional, que é a nossa principal espinha dorsal para reger o país. No caso dos deputados federais, eles vão votar todo o projeto de lei, como por exemplo as PLs que se chama. Além disso, eles podem votar o projeto de emenda constitucional, que daí eles vão incluir leis que ainda não foram criadas dentro da Constituição, para que a gente possa ter uma regra para alguma coisa que acontece agora, mas que não acontecia no passado, que a nossa Constituição é de 1988. O projeto de emenda à Constituição é um pouquinho mais complicado. E aí o que acontece? Tudo isso vai ser votado dentro do parlamento, que se chama, né? Os deputados federais vão debater, vão votar por aprovar ou não todas essas situações. Além disso, eles compõem diversas comissões, como a Comissão de Direitos Humanos, como a Comissão de Justiça, a Comissão de Ética. São várias comissões que tem lá dentro que daí eles fazem todo um ativismo e que são bem importantes para ver se a lei pode chegar ou não à votação. Aconteceu com a lei do projeto Escola Sem Partido, que ela voltou a ser engavetada. Então ela pode agora ser votada de novo, passar por todas as comissões ou não, simplesmente ser destruída. Não vai ser aprovada de jeito nenhum, eles vão enterrar o troço, ou não, vai de acordo com o que vai ser feito nesse novo governo. Os senadores, por sua vez, eles vão também ter as comissões de votação dele, etc., como tem parecido no parlamento, só que os senadores, além disso, eles vão pegar algumas das votações e vão aprovar elas ou não, ver se está tudo certinho, para mandar para o presidente dar a canetada, sancionar. Uma dessas coisas que o Senado aprova é as contas do governo. Passa pelo parlamento, o parlamento vota, diz que a conta está ok, manda para o Senado. O Senado vai averiguar se está tudo certo com essa votação e vai aprovar as contas, e o presidente daí pode dar seguimento a todo o seu governo. Então, o que acontece? O legislativo ele vai cuidar de, como diz o nome, legislar. Ele vai cuidar
de votar tudo aquilo que influencia na nossa vida de acordo com a Constituição. Além disso, eles vão criar sistemas para ver se vale a pena colocar em votação uma emenda constitucional, um projeto de lei ou não. Então, o legislativo faz uma parte através dos deputados federais e os senadores vão complementar. Lembrando que deputado federal tem um monte, são mais de 500, e senadores são 3 por estado. Isso é o legislativo. O executivo, como eu falei para vocês, o buraco é mais embaixo. O executivo é o presidente. Beleza? Que legal. São os governadores e os prefeitos também. Acaba por aí? Não. Aí, como o presidente é uma pessoa só e ele é dotado de muito poder para fazer o país ir para frente ou para trás, depende do caso, ele precisa de pessoas para ajudarem ele. Como o presidente ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Só existe uma entidade que faz isso. O que acontece? Ele precisa nomear pessoas de confiança, que são os ministros. Tá, mas então o ministro obedece o presidente? Sim, obedece o presidente. Só que o ministro ele é dotado de extremo poder. Ele representa o presidente na ausência do mesmo, de acordo com o ministério que ele recebe. O que acontece? Os ministérios e os ministros eles possuem autonomia técnica, financeira e administrativa para executar todas as políticas da sua área. Além disso, ele cabe a eles estabelecer estratégias, diretrizes e prioridades na aplicação de recursos públicos, como criar normas e acompanhar e avaliar os programas federais. Um exemplo é o Bolsa Família. Cabe ao ministério específico averiguar se está tudo certo com o programa, como que vai controlar, se precisa dar mais ou menos verba para essa área, quais as formas que ele vai ser aplicado ou não. E aí a gente tem o programa funcionando como está hoje e vendo que precisa de um ajuste ou outro aqui e ali, certo? Não vamos entrar na discussão do Bolsa Família, mas esse é um programa que ele é controlado por um ministério. Então, para você ter uma noção do quanto poder tem nas mãos um ministro só. Por isso que é importante a gente ter a noção de que precisa ser muito bem avaliado. Tá, então, acabou então, é só o ministério e deu, não tem mais nada? Eu bati na mesa. É só o ministério não tem mais nada? Não, muito pelo contrário. O executivo, além do ministério, ele tem outras instâncias, como por exemplo as secretarias, as agências controladoras e as comissões e conselhos, né? Essas agências reguladoras que funcionam também ao longo de um mandato. Como é que funciona essa bagunça toda? As secretarias, elas têm uma atuação no âmbito do governo federal para auxiliar o presidente. E elas estão relacionadas a um princípio da Constituição de 1988, o da participação social como forma de afirmação da democracia. Então, se a gente pode interferir, entre aspas, no governo do presidente e ajudar ele a governar, vai ser através das secretarias, não através de um ministério. O ministério ele vai ter uma autonomia, ele não responde a ninguém, a não ser o presidente. Já as secretarias, elas vão servir para conversar entre o presidente e todo o meio social que a gente vive. Só que existe uma secretaria que ela tem um poder maior que outros, que é a Secretaria Geral da República. Essa secretaria ela vai ajudar no intercâmbio entre os movimentos sociais e o presidente. Então todo presidente ele tem pautas que ele vai discutir diretamente com os meios e com os projetos e vamos dizer assim, com os movimentos sociais, e quem vai articular, quem vai conversar entre o presidente diretamente, supondo, né, que está sentado numa cadeira, e todos esses movimentos é a Secretaria-Geral da República. O que acontece? Os secretários eles têm um status de ministro e são escolhidos diretamente pelo presidente. Então existem os ministérios e dentro do ministério às vezes tem uma pauta, um assunto que ele é muito importante dentro daquele ministério. Vamos pegar um exemplo do caso dos direitos humanos. A gente tem o Ministério de Direitos Humanos, que agora é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O que acontece? Dentro da pasta dos direitos humanos, a gente tem um assunto muito importante a ser tratado, que é os direitos das mulheres. Esses direitos, eles receberam uma secretaria específica. E aí, essa secretaria, ela está dentro do ministério, mas ela responde diretamente ao presidente. E quem nomeia o secretário dos direitos das mulheres é o presidente, não o ministro. O que acontece? É uma secretaria extremamente importante, além de muitas outras que a gente tem. Mas é aí que a gente vê que não existe só o ministério. A gente tem outra instância do poder executivo que é controlada pelo presidente e tem um status de ministério. A secretaria é uma secretaria, mas ela tem um status de ministério. As secretarias, elas vão se relacionar e articular com os movimentos sociais, entidades patronais e também trabalhadores, com a finalidade de criar e manter canais de consulta e participação popular direto com o governo. Então,
O peso que uma secretaria tem dentro do governo é gigantesco, tão grande quase como de um ministério. A diferença é que o ministério ele vai ter essa questão da verba direcionada a ele, do controle e aplicação dentro do mandato daquele presidente. Para cumprir esse papel, a Secretaria-Geral é que vai contar com uma estrutura de comunicação e vai ajudar todas as outras secretarias que existem a conversar melhor com o presidente e com os movimentos sociais, trabalhadores e as linhas patronais, assim como sindicatos e etc. Depois das secretarias a gente tem os conselhos, e um dos efeitos desses conselhos é o reconhecimento dos direitos sociais, que está dentro da Constituição de 1988. Tudo isso que eu estou falando está no artigo 52 da Constituição. Dá uma passadinha lá para olhar se você quiser. Se não, acredito no que eu estou falando, mas eu recomendo dar uma pesquisada que é sempre bom. Esses conselhos, eles vão fazer o quê? Eles vão tomar decisões e propor diretrizes relacionadas à gestão e a programas, dependendo da área e da finalidade que cada conselho tem. E eles contam com a participação de representantes de vários segmentos. Pode ser uma pessoa que não tenha nenhum cargo público, como pode ser um presidente de uma empresa, como pode ser o diretor de uma fundação, alguma ONG, alguma coisa muito importante que tenha no país. E aí, quem vai nomear isso tudo é o próprio presidente. Entretanto, eles têm toda uma gama de pessoas que vai compor esse conselho. Uma pessoa vai presidir o conselho e eles vão passar as decisões deles para a linha do executivo, também representada pelo presidente da República, ou para um ministério. Tanto faz nesse caso. Já no último caso, a gente tem as agências reguladoras. Elas foram fundadas em 1990, tá? Então é um pouquinho mais recente. Elas têm a finalidade de fiscalizar a prestação de serviços públicos praticada pela iniciativa privada. Então, na nossa cidade, a gente vai ter lá uma coisa que era para o governo propor, né, para o governo fazer para o nosso povo. Vamos supor, transporte público. Mas o governo não tem dinheiro para dar transporte público para todo mundo. Então o que o governo faz? Ele terceiriza o transporte público. Põe na mão de uma empresa, tá lá o contrato através de um edital que teve concorrência pública, aquela coisa toda, que prevê na lei. E aí o governo daquela cidade ele vai ter que ter uma agência que controla todo o contrato e as empresas que prestam o serviço de transporte público na sua cidade. Ah, então eu não conheço isso. Então vá pesquisar, porque tem que existir, tá na lei. E inclusive, a partir da Constituição, tem que haver todo esse controle. E quem que nomeia isso? O presidente. Outra coisa extremamente importante. Só que esses conselhos, essas agências, o nome delas são agências, elas são dirigidas por um regime de um conselho, tá? E por um colegiado, diretor ou diretoria compostos por todos os conselheiros. Os integrantes das direções dessas agências são escolhidos pelo presidente da República. Fato, quem vai dizer, quem que vai compor é o presidente. Só que para a pessoa poder entrar na agência, o Senado tem que aprovar a escolha dessas pessoas. O presidente ele vai nomear, mas se o Senado disser não, esse cara aqui que nomeou ele é meio bosta, não vai para lá, a gente não gostou, põe outro no lugar. O presidente tem que dizer ok, beleza, vamos nomear uma segunda pessoa e o Senado vai lá ver se vale a pena essa segunda pessoa, ou terceira, ou quarta e por aí adiante. Por via de regra, vamos dizer assim, pelo jogo democrático que existe no Brasil, geralmente o que o presidente indica sempre é aprovado, mas se o presidente assumir uma postura em que vai ser ferrenhamente combatida dentro do Senado e dentro do Parlamento, de repente as indicações dele não vão ser aprovadas. E aí ele vai poder passar um pouquinho mais de trabalho para escolher os nomes. Geralmente nos primeiros 6 meses o presidente ele não tem nenhuma decisão contraposta, tá, gente? Historicamente no Brasil a gente tem esses 6 meses que o cara vira quase um papa ali na cadeira. Ninguém contesta o que ele faz, etc, né? E por aí vai. Então é de se refletir. Na minha opinião, especificamente, não interessa se é 5 dias ou 5 meses, a gente tem que criticar se a coisa tá errada. Se tá certa, vamos bater palma. Toda vez que a gente diz que assumiu uma pasta, a gente está falando exatamente disso. Uma pasta é um assunto em que vai ficar sob responsabilidade de uma pessoa. E daí o ministério tem pasta, os conselhos têm pasta, as agências têm pasta, as secretarias têm pasta também. E aí é que tá o detalhe. Como eles têm muita autonomia, eu vou até frisar para vocês que autonomia é essa, tá? Porque quando a gente diz que tem muita autonomia, não é pouca coisa. É técnica, financeira, administrativa, que vai da linha de ação, políticas públicas, competências, além disso equipes, cargos de confiança, diretrizes, prioridades e estratégias para mexer com o dinheiro nosso e avaliar um monte de coisa que acontece na nossa vida, né? Como por exemplo eu falei o Bolsa Família, né? Cotas e por aí vai, políticas de segurança para as mulheres para evitar estupro, por exemplo,
né? Propagandas institucionais e por aí vai. Tem muita coisa, né, que tem que ser avaliada e tem que ser seriamente acompanhada por nós. Aí que tá o detalhe, é muito grande a importância de um ministro, por isso que se o ministro fala bobagem, a gente tem que se preocupar. Se o ministro fala alguma coisa e o presidente não sabe, não entende aquilo, é de se preocupar. E por isso que um presidente ele tem que entender de tudo que acontece no governo, sim. Porque se o presidente nomeia o Joãozinho para ser ministro de catadores de nozes no nosso país, mas o presidente não entende nada de catar nozes, o Joãozinho vai poder fazer muito bem o que ele entende e sacanear com todo mundo, porque o presidente não sabe nada do que ele está fazendo. Se o presidente quiser contestar, não vai saber como contestar aquilo, e o Joãozinho vai mandar no troço ao bel prazer e vai fazer com o que ele quiser daquilo. Então, no mínimo, o presidente tem que mergulhar a cabeça nos livros e conversar com todos os especialistas e pessoas que estudam aquilo para entender um pouco daquele assunto, para conversar de uma maneira madura com todos os seus ministros. E a gente tem que ter uma noção muito grande que no Brasil, por causa do presidencialismo de coalizão, muitas vezes os ministros são indicados por força política. Às vezes o presidente tem um partido desse tamanho e ele precisa de partidos que tenham maior preponderância, tem mais gente eleita para conseguir aprovar as políticas dele e as contas também. E aí o que o presidente faz? Ele pergunta para os partidos que ele se coligou depois de ser eleito quem que eles querem que nomeie para tal ministério. E às vezes aquela pessoa não é formada na área, ela não tem nada a ver com o peixe, como diz no ditado popular, né? A pessoa nunca trabalhou com nada daquilo na vida dela. Além disso, ela também, por não ser formada e não ter trabalho, não sabe como lidar com todas as questões envolvendo aquele assunto, porque uma pasta dessa afeta a vida de muitas pessoas. Teve uma decisão que passou essa semana que foi retirado como princípio, prioridade a causa LGBT dos direitos humanos. Certo ou errado, os especialistas têm que julgar, mas foi uma decisão tomada. Quem que assumiu o ministério? Quem que está ali? Por que foi tomada essa decisão? É certo ou errada? O que quer dizer em relação a isso? Essas coisas afetam a vida de muitas pessoas. E a gente tem que acompanhar constantemente aquilo que engloba a vida dos ministérios. Por quê? Porque eles são um reflexo do presidente que a gente tem. Beleza, galera? Esse foi meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque é um projeto que eu criei para a gente conseguir ter um canal de comunicação um pouquinho mais estreito e mais fácil para que a gente cubra a distância e mesmo assim esteja junto. Dá uma curtida, dá o joinha, marca ali, porque vão ter mais vídeos daqui para frente. Esse vai ser uma das formas que eu tenho para conversar com vocês. Deixem seus comentários e sugestões de temas também que vocês achem importante. Não precisa ter envolvimento nenhum com a linha política, pode ser simplesmente alguma coisa que você acha importante para que eu fale, se você me conhece ou não. Críticas sempre são bem-vindas e é claro que a gente está aqui para ouvi-las e crescer junto, beleza? Um abraço, tamo junto.